na Nzambe, Satana é louco, até biso meto é louco a Nzambe. Para você conhecer o Rio de Janeiro, através desse site, você vai ser edificado, você vai ouvir palavras e eu creio que a sua ida nesse site não vai ser em vão. Então vai lá, clica lá e assista em nome de Jesus. Boas informações sobre o seu Rio de Janeiro. É bom na Pepe na Nzambe. Certeza internacional de boas informações é solo. A Bethesda internacional vai informação é solo. Olha Kakula Danze, olha na bisoptara.com. Ali terão informações de Brasil inteiro, da igreja, no que diz respeito à vida social, qualquer coisa que quiser, ficam ligados. Vous avez toutes les informations nécessaires sur l'Église, sur le Brésil et toutes les informations sur Dieu, tout ce qui se passe sur le monde. Sur www.com, ne manquez pas. Que Dieu vous bénisse. Olanda Bissou, Oloka Malabanzan, pour participer à Bissou Longo, ensemble, Bethesda International. Nous sommes là. Eu tenho certeza, se nós nos unirmos, mudaremos a realidade da juventude aqui. Eu sei como você é influente. Você é influente como você é. Então eu quero dessa influência para você usar a juventude. Amém? Então vamos escolher o presidente. E vamos deixar que outros se candidatem. Eu pensei na presidência dessa forma. Eu gostaria que o presidente da mocidade seja um homem casado. Amém. Eu dirigia a juventude, eu era solteiro. E eu sei como eu passei muita dificuldade. Amém. E por isso eu estou escolhendo alguém que já casou, é jovem. Eu escolhi primeiro o presidente. E depois você vai dizer eu quero ser vice-presidente. Se sair a dois, vamos votar. Quem vai ser o secretário? Quem vai ser o tesoureiro? Então, eu escolhi o presidente. O irmão Consolação Lumba. Ele é um jovem, mas ele já casado, já tem a boda. Já tem filha. Amém? Então é jovem também. Ele tem boas ideias. Então ele precisa das suas ideias. Ele vai ser o presidente. Amém. Agora eu quero perguntar: quem quer trabalhar na vice-presidência? Você pode ser divina, não importa. Quem quer trabalhar na vice-presidência? Nzongo. Irmão que eu vi ser o vice-presidente. Tem outro? Irmã Medina, a vice-presidente. Temos dois candidatos, a irmã Medina e o irmão Clovis. Aqui é como no parlamento. Eu voto aberto. Quem que é o irmão Clovis? Levanta a mão. 5, 6, 7, 8, 10, 24. Abaixa, 27, 24. Abaixa a tua mão. Quem quer a irmã Medina? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Irmão Clovis, vem aqui, você é o vice-presidente. Amém? Quem quer trabalhar como secretário ou secretária?
Ton secrétaire et moi, si tu as mon bal. Você que escreve português, você que sabe escrever, por favor. Pour un portugais bien au Lobaka. Secrétaire. Secrétaire. Au comment un portugais au Lobaka bien. Il va servir, va servir là. Ou como en français, tout est en français. Français au Lobaka bien. Secrétaire. Christian. Ah? Christian. Não, pode ser em português só, pode ser em francês só, pouco importa a língua. Eu quero alguém que saiba escrever. E madeira. Nada disso. Débora, chega aqui, chega aqui. A Débora vai ser a secretária. Débora, ou de la secrétaire. Amém. Ils ont toujours eu première secrétaire, la deuxième secrétaire, ils ont la mémoire. Quem quer ser a segunda ou segundo? Não é ligado à deuxième secrétaire. Il y a moi, c'est toi, mon bal. Isabelle, tá como indiqué? Os obana Isabelle. Você se connaît? Os obana. Secrétaire a Bibale, segunda ou segundo? Deuxième secrétaire. Vem cá. Graças a Deus. Amém. Amém. Todos formei já em diretoria. E depois vamos deixar vocês trabalhar. A gente vai orar e vamos deixar vocês trabalhar. Estou formando diretoria, estou gostando, mas estou gostando de gostar de sala. Amém. Amém. Trésorier. Trésorier da mamambom. Trésorier. Mamambom. Trésorier. Il y a beaucoup de gens qui ont été dans le monde. De préférence trésorier. De préférence trésorier. Trésorier de préférence. Il y a moi aussi. Trésorier. Il y a moi aussi. Trésorier. A tua esposa. Madalena. Madalena? Madalena? Você não quer guardar dinheiro por quê? Vamos ligar alguém. Você já trabalhou no supermercado? Quer ser tesoureira, não? Para guardar dinheiro? Porque o nome vai encaixar tudo? Tesoureira, tesoureira. Tesoureira, tesoureira. Madalena, todo mundo está falando que você levanta? Levanta. Enquanto isso, pode ser filho, os homens também comem, tá? Eles estão ouvindo, mas vão ter que comer. Chega aí, Madalena. Tesoureira é Madalena. Amém. Quem quer ajudar a irmã Madalena também? Minha sobrinha, a irmã Madalena, ou a deuxième trésorier. Deixa. Amém? Então, amém. Agora fala quem? Conselheiro. Conselheiros, isso. Conselheiros. O pastor? Amém. Obrigado. O Muni. O Muni. Ok. Outra pessoa. Agora, me escolheram como conselheiro. Amém? Conselheiro. Mamãe Nadir. Conselheira Mamãe Nadir. Aleluia, glória a Deus. Tá bom então. Cadê ela? Sumiu. Amém? Amém. Então, vamos orar aqui, mas escutem dessas considerações. Aqui é a liderança da nossa mocidade. Eu falei que é na parte espiritual. Disciplina pastor para mostrar para lá. Amém? Temos a nossa liderança, eu falei que espiritualmente, na partie spirituelle, o pastor Mandala vai ser o pastor da mocidade aqui. Pastor Mandala vai pastor a jeunesse. E o presidente, e o président, irmão Consolação Neumba, e o frère Consol, o vice-presidente,
Vice-président, irmão Clóvis Cabango, le frère Clovis Cabarro. e a primeira secretária, Premier a secrétaire, irmã Débora, c'est la sœur Déborah. a segunda secretária, Deuxième a secrétaire, irmã Erika, la sœur Erika. a primeira tesoureira, Première a trésorière, irmã Madalena, la sœur Madeleine. a segunda, La deuxième, a irmã Cristiane. la sœur Christelle. Você que tem boas ideias, Nous on a pas idée à bien. amém, amém. E logo é importante, por toda a relação, vai ser preciso alguém que trabalhe nas relações públicas, quer dizer, porta-voz. On a posé à porte-parole ou bien relationniste, comme on dit. Amém, amém. Quem pode trabalhar nisso aí? On a le Leandro Azali, on a mieux placé. Quem pode trabalhar na relação pública? Relations publiques. À ça, la ligne relations publiques, on a question. Isso, escuta isso. Nós vamos ter um retiro. On a la retraite. Quem vai saber do lugar, On a ouais, les SIGA. quem vai contatar, On a pour contacter é a relação pública. les relations publiques. Se nós iremos numa outra igreja, se formos convidados, Qui nous a invités. quem vai saber de tudo isso On a en plein é a relação pública. relations publiques. Vai receber, À revoir. vai passar aqui na liderança On a une différence. e nós saberemos isso. Então vai ser um porta-voz. On a porte-parole. Escuta aqui. Yoga. Relação pública está lá na porta-voz. Alguém que saiba falar. Foi Iba Boloba. Amém? Amen. Vamos para ele Boloba. Alguém que saiba bem se expressar. On a lingala, aïe, bah, solo là. Amém. Amen. Se nós temos uma viagem, Quand on a voyage, é a relação pública que vai fazer todos os contatos relation publique, on va contacter. e as coordenadas. On va coordonner. Tem que ser alguém que saiba falar, se expressar. Pour tout le monde, il faut s'exprimer bien, on se parle bien. Não, me sabe falar bem, hein? Priscila, Leandro, vou para a Bíblia. Leandro, pone le lion. Leandro, lá tinha. Leandro, pone le lion. Amém? Amen. Ok. Por enquanto vamos ficar ainda dentro. Amém? Amen. Você tem boas ideias. Hoje tem toda a journée e a louange, um culto de louvor só com a mocidade. Você que vai, o jovem, você que vai propagar isso. Amém? On a pas idée à bien, on est jeune, on peut faire Temos um projeto agora. On a un projet single. Vamos trazer nossos cantores evangélicos lá do bom. On a compris la vidéo qui va chanter la mission chrétienne au voyage. Nós vamos contar a mocidade para fazer isso. Alors, on sait qu'il y a un moment qui a mis pour ça, on va Não vai ser como os cantores já vem aqui. et vous allez voir au front quand même. Você deixa o pastor fazer tudo isso. On dit, pasteur, ça la mission, on a une invitation. Quando chegar, eu sei que eu vou deixar a mão na mocidade. Il y a un musicien au Yaro. Amém. On va jeunesse. Se Deus quiser ter mais, vamos trazer alguém. Si même nous avons dit un musicien pour moi, Mas eu quero já que essa diretoria comece a trabalhar, c'est de dire comment déjà ça para nós trabalharmos juntos. on s'en ensemble. Então, todos os seus joelhos vão lá para vocês. Donc, ici, on a un logo, ça me dit. Para nós deixarmos outros também e ter muitos a fazer isso. Aussi, dans mon premier là aussi. A senhora está no jogo. Vou te chamar uma coisa também. Estou olhando para. Vamos orar para a diretoria da mocidade. Oremos por todos. Como ele. Seria preciso bater o olho na mão para ele. Zambi tumekusoma mandala watanyonso auzalula ide kupasa spitema na grupo oyo kolola tikile yandro oyo yesu oyo je lokola action publique na esika oyo tika itopesa mayele makanisi na nyonso kosala kolola tikisa maboko na yo yawe na ngai ayeba kosunga ensemble na madelena makambo nyonso te mpaka mabisolo na jeunesse oyo yalibala na tikiki eteleka na maboko na yo yesu poti basala ensemble na Débora nzambe mpona makambo etali secrétariat ya groupe oyo département oyo yesu na tiki Clovis na maboko na yo ayeba kosunga console lokola président ya jeunesse oyo po ete nyonso bakosala kende liboso na kombo na yesu kristo amen amen. Première photo kapa président lobateli wa moko. Vamos ouvir o presidente. Amen. 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 Precisamos de merci pour la opportunité. Agradeço a Deus pela oportunidade. Remercier
Pasteur Moula, E pour la também- confiance sur la persécution qui est. Também estou agradecendo o pastor pela confiança. Camboio, o mensagem do grupo é important. O que eu tenho para dizer, Jeunesse, les amis fictifs et à lobby. a juventude é o futuro de amanhã. Jeunesse, ce qui est coupé, fictif, les à Se a juventude não existir, não tem futuro também. yango wana lokola biso lokola jeune Nós somos jovens, tozali na posa ya futur ya lobi ya bavi na biso precisamos preparar o nosso futuro. tozali na posa ya futur ya eglise oyo lobi Precisamos preparar o futuro dessa igreja. yango wana tosengi na bajeune nyonso É por isso pedimos à juventude tozala sude que possamos nos unir, toya te toyekola que possamos aprender junto aqui, lokola bachrétien como cristãos, epuis tokoyeba mpe kobenda bato mosusu oyo bakoya mpona kosalela nzambe mpona lokumu ya eglise to lokumu ya nzambe ekende liboso é assim que vamos conseguir também chamar ou puxar os outros pela glória de Deus. eza na phrase moko balobaka na français Há uma frase que se diz em francês: prenez aux enfants à parler ensina um menino o caminho que deve seguir aux adultes à se taire. e o mais velho a se calar. Ensina as crianças a falar, Ensina as crianças a falar os velhos e os velhos a se calar. solingi kolakisa nini Isso quer dizer o quê? kolakisa bana koloba Ensinar as crianças a falar. me biso mikolo eza nde sikoyo Nós, mais velho, é agora que devemos falar. alors toya nde toyekola mpona fiti na biso ezala bien toyekola maloba na nzambe mpona fiti na biso ezala bien Venha, porque é agora o momento de falar e de aprender. Que Deus te abençoe. samedi oyo te Esse sábado não. samedi wana kuna No outro sábado. yaka awa Vem. orchestre mobibe kozala E os músicos também estarão lá. kozala kitaso grâce bajeune nyonso Vamos dar um culto de ação de graça. nzambe akopambola yo Deus te abençoe. nzambe akopambola yo Deus abençoe vocês. osala malamu yoka voa isso pardon gente nali to vote kobetsaka libango te Vamos mudar acerca do tempo. bomoni tobanaka 18h 19h tobanaka 17h 18h tobaloko 6 da noite. 6 da noite. 18 horas abaixo peguei 17 horas 5 horas 17 horas. então 18 horas você trabalha começa às 18 porque 19 tem que parar porque tem ensaio amém? Chega a 17 e pouco, 17h30, a gente começa para ter tempo de ensaio. Para ninguém, não, porque a gente cabelo de não, vem aqui 18 horas. Que Deus abençoe. Tchau, amor.